Olá pessoal, vocês já ouviram falar sobre a teoria das janelas quebradas? Ok, então nesse vídeo nós trataremos sobre essa teoria que está diretamente ligado com a criminologia, ok? Com a disciplina criminologia. Também chamada de Broken Windows Theory, é uma teoria que deu a base para um modelo norte-americano de política de segurança pública no enfrentamento e também no combate ao crime. Segundo essa teoria, a desordem social tem um condão de elevar os índices da criminologia, ou digo, da criminalidade. Diz que, se não forem reprimidos, os pequenos delitos ou contravenções conduzem inevitavelmente a condutas criminosas mais graves. Torna-se necessária, então, a efetiva atuação estatal no combate à criminologia, à criminalidade, seja ela a microcriminalidade, seja ela então a macrocriminalidade. Há alguns anos, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, realizou uma experiência de psicologia social. O que ela fez? Ela estacionou na rua e abandonou dois carros iguais, na mesma marca, modelo e cor. Então, um destes carros ela estacionou no Bronx, é uma zona pobre, conflituosa de Nova York. E o outro em Palo Alto, zona rica e tranquila, né, no outro lado do país, já no Pacífico, na Califórnia. Então veja aqui a situação: dois carros idênticos abandonados, cada um em um bairro, com populações bem distintas, bem diferentes, e uma equipe de especialistas a observar os resultados. Vamos lá para os resultados. O primeiro, o carro abandonado no Bronx é vandalizado em poucas horas. As rodas foram roubadas, depois o motor, espelhos, rádio, etc. Tudo aquilo que eles puderam levar do carro, eles levaram. O que sobrou, eles destruíram completamente. Muito bem. O resultado 2 é o carro que foi abandonado em Palo Alto, na Califórnia, ficou exatamente como foi deixado. Ficou intacto. Muito bem. A questão é que a experiência não termina por aí. Após esse resultado parcial, os pesquisadores quebraram um dos vidros apenas, do automóvel de Palo Alto. Pergunta: qual foi o resultado? Logo a seguir, foi desencadeado o mesmo processo ocorrido no Bronx. Ou seja, depois que os próprios pesquisadores quebraram uma das janelas do carro em Palo Alto, o carro sofreu roubo, violência, vandalismo, exatamente como aconteceu no Bronx. E a pergunta: por que um único vidro quebrado num carro abandonado em um bairro seguro foi capaz de desencadear todo um processo delituoso? Encontraremos a resposta na pobreza? Estritamente não. Podemos encontrar a resposta na psicologia humana e nas relações sociais. Um vidro quebrado em um carro abandonado transmite a ideia de deterioração, de desinteresse, de despreocupação. Faz quebrar os códigos, por exemplo, de convivência, faz supor que a lei encontra-se ausente, traz a ideia de que naquele lugar não existe normas, naquele lugar não existe regras. Esse sentimento, então, tende a aumentar a sensação de descontrole, da ausência do Estado e da lei. Assim, cada novo ataque reafirma e multiplica essa ideia, até o ponto de total descontrole. Então, baseada nessa experiência e em outras análogas, foi desenvolvida essa teoria que nós chamamos, que os especialistas, os estudiosos, chamaram de teoria das janelas quebradas. A ideia é que quanto mais descuido, sujeira, desordem, maltrato, maiores os índices de criminalidade. A consequência de existir um único vidro quebrado, sem o devido reparo, é a quebra de todos os demais. Se uma comunidade exibe sinais físicos de deterioração, isso refletirá nas relações sociais por meio da geração de outros delitos. A origem dessa teoria, ela teve como ponto de partida um estudo desenvolvido no ano de 1982, quando o cientista político James Wilson e o psicólogo criminologista George Kelly publicaram um estudo na revista Atlantic Monthly, estabelecendo a relação de causalidade entre desordem e criminalidade. Esses especialistas então acreditam que, se uma janela de uma fábrica ou de um escritório, de um prédio que for, fosse quebrada e não fosse logo consertada,
quem por ali passasse concluiria que ninguém se importava com a situação e que naquela localidade não haveria autoridade responsável pela manutenção da ordem. O quadro seria mais ou menos esse. Pequenas desordens levariam a grandes desordens e posteriormente ao crime. E pessoas de bem logo deixariam aquela comunidade, deixando-a a uma situação de caos. A teoria das janelas quebradas definiu então que a relação entre criminalidade e outros fatores sociais, tais como a pobreza ou a segregação racial, é menos importante do que a relação entre a desordem e a criminalidade. Ou seja, não seriam apenas fatores ambientais, não seriam fatores pessoais que teriam influência na formação da personalidade criminosa, contrariando os estudos da criminologia clássica. Então, esse pensamento, essa teoria foi aplicada de modo concreto em Nova York, especificamente e inicialmente no metrô de Nova York. Então, isso aconteceu há 3 décadas. Há 3 décadas, quando os índices de criminalidade daquela cidade atingiam níveis alarmantes. Então, Nova York possui, logo depois disso, nós vimos que Nova York possui um dos menores índices de encarceramento dos Estados Unidos. É uma das cidades que mais reduziram a criminalidade, registrou apenas 328 homicídios em 2014 contra 2.245 em 1990, uma redução de 85%. Então, a aplicação dessa teoria através da implementação de uma política criminal chamada de tolerância zero trouxe o resultado da diminuição, da redução da criminalidade em níveis consideráveis. Então, tendo sido implementada pela primeira vez em meados da década de 80, no metrô de Nova York, local considerado como um dos mais perigosos da cidade, começou-se a combater as pequenas transgressões. Então, lixo jogado no chão nas estações, alcoolismo entre o público, evasões do pagamento de passagem, pequenos roubos e desordens. Os resultados positivos foram rápidos e evidentes. Ao combater os pequenos delitos, a referida política conseguiu fazer do metrô um local seguro. E em 1994, Rudolph Giuliani, o prefeito de Nova York, também baseado nessa experiência do metrô, deu impulso a uma política mais abrangente chamada de tolerância zero. Qual foi a estratégia então? Criar comunidades, limpas e ordenadas, não permitindo transgressões à lei e às normas de civilidade e convivência urbana. Então o resultado, uma enorme redução de todos os índices criminais da cidade de Nova York. A expressão tolerância zero soa como uma espécie de solução autoritária e repressiva, mas não se aplica de modo unilateral. No entanto, seus defensores afirmam que o seu conceito principal está ligado à prevenção e à promoção de condições sociais de segurança. Não se trata de linchar, por exemplo, o delinquente, mas sim de impedir a eclosão de processos criminais incontroláveis. O método responsabiliza o Estado quanto aos abusos de autoridade da polícia e dos governantes. Para estes também se aplica a tolerância zero. Essa política não pode restringir suas ações à massa popular. Não se trata de tolerância zero em relação à pessoa que comete o delito, mas tolerância zero em relação ao próprio delito. Trata-se de criar comunidades limpas, ordenadas, respeitosas da lei e dos códigos básicos da convivência social urbana. A tolerância zero e sua base filosófica, a teoria das janelas quebradas, colocou Nova York na lista das metrópoles mundiais mais seguras. Talvez elas possam nos ajudar a não apenas explicar o que acontece no Brasil em matéria de corrupção, impunidade, criminalidade, vandalismo, etc., mas tornarem-se instrumentos para a criação de uma sociedade melhor e mais segura para todos. Então essa é a ideia da teoria
das janelas quebradas e a sua aplicabilidade concreta no caso da política da tolerância zero aplicada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.